A gente tem mesmo um investimento aqui que desde 2012 rendeu 244% até o fechamento do ano de 2018. Muitas com investimento baixinho, então não é um fundo de investimento só para rico, apesar de ter jogadores de futebol, milionários, empresários que investem nele. Você também que é um pequeno investidor consegue investir no Alaska Black. Com certeza o gerente do seu banco não vai ter para te oferecer. E eu também não vou ficar enrolando aqui porque tem gente que vê um pouquinho do vídeo, já quer sair, então a gente vai falar agora. Fala, bilionário. Bilionários não, né? Quase bilionários. Se vocês fossem bilionários, vocês nem iam estar aqui no canal. Na verdade, eu acho que nem eu ia estar aqui se eu fosse bilionário, né? É mesmo? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar onde eu tô. Estamos aqui em São Miguel dos Milagres, o Caribe brasileiro. Dá uma olhadinha nisso. A gente tem aqui mais de 8 tipos de azul. A gente tem azul turquesa, azul bebê, azul Tiffany, azul Ferrari. Não, Ferrari é vermelho. Errou feio, errou rude. Bom, mas vocês entenderam, tem todos os tipos de azul aqui, né? O Caribe brasileiro. Se olha para baixo, você consegue ver de 40 a 50 metros de profundidade. Hoje a gente não vai ter sorteio da cartinha da Xuxa, não, porque senão a gente vai poluir todo aqui o mar. Então, como recentemente meu amigo Bill, tá vendo aqui, ó, com Batman e tudo, mandou uma cartinha, eu vou fazer ele furar a fila e a gente vai ler o que ele tem de dúvida aqui. Uhul! Antes, já se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, segue a gente no Facebook, Instagram, ICQ, Orkut, Sala de Bate-Papo UOL, estamos em todas. 1 bilhão Educação Financeira. Ou acesse nosso site www.1bilhão.com.br. Bom, então vamos lá, sem enrolação, vamos ver qual que é a dúvida que o Bill Gates mandou lá da Califórnia. Aliás, não sei se ele tá morando na Califórnia, que a gente jogava golfe lá. Aliás, a gente se conheceu jogando golfe, né? Vamos ver aqui, William Henry Gates III, Rua Microsoft, 580, Vale do Silício. Vamos ver aqui. Eu gostei, usou letrinha roxa. Style, Bill, né? Oi, Fábio. Desculpa não ter atendido na semana passada a sua ligação a cobrar. Eu também estava sem crédito. Me chama no Zap para conversarmos. Preciso falar com você. Por que ele escreveu isso na carta? Coisa nossa. Fui o ganhador da telecena de Ano Novo. Fui o ganhador da telecena de Ano Novo. Então já não basta ser bilionário, ainda o safado tem sorte, meu. Yeah, in terms of my own, earning it on my own, yeah. Recebi de prêmio R$ 102.490 e não sei aonde investir. Me falaram que aí no Brasil tem um investimento que rendeu mais de 300% nos últimos anos. É verdade? É verdade. Amigo, me chama urgente no Zap para falarmos sobre isso. Abração, mano velho, Bill Gates. Nossa, fez até um protesto aqui contra a Apple. Style, Bill. Meu amigo Bill, você tem razão. A gente tem mesmo um investimento aqui que desde 2012 rendeu 344% até o fechamento do ano de 2018. Negócio da China, né? Só que não é nada de Bitcoin, essas coisas malucas aí que vão te prometer dinheiro fácil e rápido. E eu também não vou ficar enrolando aqui, porque tem gente que vê um pouquinho do vídeo, já quer sair, então a gente vai falar agora. Chama-se Fundo de Investimento Alaska Black. O que é o Fundo de Investimento Alaska Black? É um fundo de investimento em ações, ou seja, ele só pode investir em ações. Mas Bill, antes de a gente falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro. Antes de você pensar em investir em qualquer coisa, você tem que fazer o seu cofre de emergência. 6 meses do seu custo de vida mensal guardados em algum investimento com liquidez, né? E sem grandes oscilações. Então pode ser um fundo DI, pode ser um tesouro direto Selic, enfim. Esse é seu primeiro objetivo financeiro. Só depois disso é que você vai poder pensar em investir ou no Alaska Black ou em qualquer outro fundo de investimento. Tá bom. Bom, então vamos falar um pouco aqui sobre o Alaska Black. Ele é um fundo de investimento em ações. O que significa? Esse fundo só pode investir em ações.
Ou seja, é um fundo de risco, de bastante risco. É um fundo que tem muita volatilidade, então ele sobe muito e ele desce muito. Isso é ruim? Não necessariamente. A gente sabe que o risco é sempre proporcional ao retorno. Então, quanto mais risco eu aceito correr, maiores são minhas chances de ganho, certo? Então, por exemplo, agora em 2018, teve mês que ele subiu 20 e tantos por cento e teve mês que ele caiu 13%. Qual que é o problema disso? Quando sobe, todo mundo comemora, mas quando desce, todo mundo se desespera. A gente viu aí com a eleição do Trump, quando o presidente Temer, na época, quase caiu, quase sofreu aí um impeachment, quase renunciou com a gravação. A gente viu com a greve dos caminhoneiros, todos esses eventos fizeram o mercado financeiro desabar. E aí quem não tem um emocional forte, quem não tem a razão, acaba retirando seus investimentos nesses períodos, né, com medo que piore ainda mais e acaba assimilando prejuízo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O que eu faço? Então eu pego todo o meu dinheiro, invisto na Alaska Black, ou aplico 40%, aplico 30%, como é que eu faço? Quando a gente está doente, a gente vai num médico, certo? Não sei por que ele disse isso. Quando a gente fala de finanças, a gente quer resolver sempre tudo sozinho. Então o ideal é que você tenha um planejador financeiro ou um especialista em finanças para estar do seu lado, que é ele que vai acompanhar a movimentação de todos os fundos, todos os produtos financeiros e fazer uma carteira condizente com o seu tipo de vida. Então é impossível a gente falar, invista tantos por cento no Alaska Black, porque ele é um fundo de risco e cada um tem um tipo de vida. Eu, por exemplo, eu tenho 34 anos, não tenho filhos, sou solteiro, então o meu planejamento de vida é diferente de uma pessoa de 50 anos que tem 3 filhos e que não tem, por exemplo, seja autônomo, não tem um salário fixo. Então cada um vai ter o seu planejamento financeiro. É para eu ter Alaska Black na minha carteira de investimentos ou não é para eu ter? Como eu te falei, cada caso é um caso, mas no mínimo você tem que considerar ter o Alaska Black na sua carteira de investimentos. Apesar de rentabilidade passada não garantir a rentabilidade futura, mas se a gente tem um produto financeiro que nos últimos 7 anos aí na média foi extremamente bem, a gente tem que no mínimo olhar para ele. Então, e quantos por cento que eu coloco nele? Como eu te falei, vai depender de cada planejamento financeiro. Então, por exemplo, vamos supor que dentro do seu planejamento financeiro, você tem que ter 30% dos seus ativos em ações, certo? Em renda variável. Dentro desses 30% que você vai ter em renda variável, quanto que você vai colocar ali no Alaska Black? 5%, 10%, 20%? Depende de cada perfil, depende de cada planejamento financeiro, mas com certeza você tem que considerar. Então, meu amigo Bill, a gente se chama assim, né, Bill. Bill, pega seu dinheiro, coloca aqui no Brasil, pode considerar colocar uma parte do seu capital aí de 580 bilhões, pega um pedacinho, pode colocar no Alaska Black, que realmente é um produto financeiro extremamente famoso aqui no Brasil e extremamente respeitado. Claro que você não vai colocar tudo. Qualquer coisa, me liga, me chama no Zap, você tem meu ICQ, você tem meu Instagram, não vai faltar jeito da gente se falar. Nice guy. Bilionários, gostaram da dica? Alaska Black. Ah, como é que eu faço para investir nisso? Com certeza o gerente do seu banco não vai ter para te oferecer. Então dá um Google, Alaska Black, fundo de investimento Alaska Black, tem diversas corretoras que tem ele para oferecer, muitas com investimento baixinho, então não é um fundo de investimento só para rico, apesar de ter jogadores de futebol, milionários, empresários que investem nele, você também que é um pequeno investidor consegue investir no Alaska Black. Fechado? Então se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, comenta, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, segue a gente no Instagram, Facebook, ICQ, Sala de Bate-Papo UOL, site 1bilhão.com.br e nas redes sociais é 1 bilhão educação financeira. Fechado? Então partiu e bora ganhar dinheiro. Fui!